Olá, paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Pastor André, mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos meditar um pouco no Salmo de número 4. Ouve-me quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o azeite. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Se o salmo anterior, o Salmo 3, pode ser chamado Salmo da Manhã, este salmo, o 4, é um cântico para a noite, para ser cantado antes de dormir. Acredita-se que este texto fora escrito por Davi quando fugindo de Saul. Os fatos desta perseguição e fuga estão registrados de 1 Samuel, capítulo 21, até 1 Samuel, capítulo 31. O que nos mostra que foi um período longo. Para nós termos uma ideia mais aproximada disso, 2 Samuel, capítulo 3, verso 1, diz que houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Diz mais o texto: porém, Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul ia se enfraquecendo. E isso por um motivo que também está retratado na Bíblia. Deus rejeitou a Saul e escolheu a Davi. 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso de número 11, Deus rejeita Saul. Deus reprova Saul. E no capítulo 16 de 1 Samuel, o texto nos mostra quando Davi é escolhido e ungido no meio dos seus irmãos. O texto do Salmo 4 está inserido no contexto de 1 Samuel, capítulo 22, quando Davi está escondido na caverna de Adulão, enquanto fugia de Saul. Outro texto bíblico que também está inserido nesse contexto da caverna de Adulão é o Salmo 142. Como dito, o Salmo 4 é um salmo para a noite, para ser cantado, recitado antes de dormir. Mas como dormir estando em perigo de morte, sendo perseguido, escondido numa caverna e cercado por pessoas estranhas? E essas pessoas estranhas, a Bíblia diz que eram também homens fugitivos, mas homens que estavam em aperto, endividados e de espírito desgostoso, homens amargurados. Como dormir num ambiente desse, um ambiente pesado, um ambiente, enfim, como dormir? O texto nos oferece algumas respostas. Davi nos deixa algumas lições. Primeira, através da oração. Verso 1: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. A primeira lição que nós aprendemos é que
nós podemos e devemos orar, porque tem um Deus que nos ouve, que ouve o nosso clamor, que ouve quando clamamos, que ouve a nossa voz, que ouve a nossa petição, os nossos clamores, os nossos rogos, as nossas lamentações e até as nossas lágrimas. Então nós podemos orar tendo certeza de que Deus nos ouve. Em segundo lugar, ele diz: ó Deus da minha justiça. Justiça aqui é tzedkenu. E quando ele está dizendo Deus da minha justiça, ele está dizendo Senhor Deus, Jeová, justiça nossa. Me ouve, porque tu és justo. O conceito de justiça inserido nessa palavra tzedkenu não consiste em algo que dependa do ser humano. Salmo de número 23 nos deixa mais claro isso quando ele diz: guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ele é justo, ele é fiel, mas nada disso, da sua justiça, depende do ser humano. É por amor do seu nome, é por fidelidade, é por bondade. Justiça aqui é a ideia daquele que restaura a dignidade, que corrige o que está inclinado para uma direção errada, aquele que tem na mão o prumo que endireita todas as coisas. Davi está dizendo: ouve-me tu que és Deus justo e restaura minha dignidade, corrige o que está errado, porque os homens me perseguem, mas o Senhor me escolheu. Os homens apoiam a Saul, mas o Senhor rejeitou a Saul. Então faça justiça neste negócio. Deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo. O nosso Deus é tzedkenu, é justo, justificador. Ele é restaurador de todas as coisas. E tudo aquilo que estiver se inclinando para algo errado, ainda que aparentemente ninguém esteja vendo, que esteja correndo solto a injustiça, Deus, em momento oportuno, virá em teu socorro, porque assim como ele ouviu a Davi quando este orou e clamou por seu socorro, também o Senhor está inclinado a ouvir a sua oração. Ele diz: na angústia me deste largueza. A angústia aqui dá o sentido de aperto. Ele estava numa caverna, cercado de pessoas amarguradas. É uma sensação de aperto na alma. Mas ele diz que quando ele clama, esse Deus que é justo, que é tzedkenu, esse Deus o põe numa condição de largueza. Esse conforto para a alma, esse conforto para o coração, independe das circunstâncias que vivemos. Isso depende de uma condição do coração. E quem pode tocar no coração e na alma do homem e lhe dar paz no meio da tribulação, lhe dar largueza, mesmo quando recluso dentro de uma caverna, é o Deus que é justiça nossa. Aleluia! Ele ouve, ele ouve, ele ouve, e ele tem misericórdia. Davi continua o texto ainda no verso 1 e diz: tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Lamentações, capítulo 3, verso 21, 22 e 23. Disto me recordarei na minha mente, eu não vou me esquecer nunca. Por isso eu espero. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a
cada manhã. Salmo 86, verso de número 15. Porém, tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão, piedoso e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Misericórdia é sentir no coração a miséria do outro. No Salmo 86, Davi escreve dizendo que Deus é Deus cheio de compaixão e que ele é sofredor, ou seja, ele tem misericórdia porque ele sente a dor do salmista. Ele é misericordioso porque ele sente a tua dor. Ele é misericordioso porque ele sente a minha, a nossa dor, e ele não é indiferente ao nosso clamor. Salmo 42, que também foi escrito no contexto da caverna de Adulão, no mesmo contexto do Salmo 4, está registrado da seguinte maneira, as palavras de Davi: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia, quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. E ele conclui o Salmo 142 dizendo: os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Quem me viu triste vai me ver alegre. Quem me viu chorando vai me ver sorrindo. Quem me viu prostrado vai me ver de pé, porque tu, Senhor, me fizeste bem, porque tu ouviste a minha oração. O texto continua. E os versos 2 e 3, Davi faz uma advertência àqueles que o estão perseguindo. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? E até quando amareis a vaidade e a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si quem é piedoso, aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Davi, nesses versículos, está se dirigindo aos filhos dos homens, literalmente filho de um homem ou seguidor de alguém. Eram seguidores de Saul que o estavam perseguindo. Ele está dizendo para essas pessoas: ei, vocês que estão servindo a Saul, até quando vocês vão converter a minha glória em infâmia? Porque me perseguir é perseguir o ungido. Apoiar a Saul é apoiar o que foi rejeitado. É amar a vaidade. É o título pelo título. Ele ainda está ocupando o trono porque não chegou a hora de Deus executar o juízo e a promessa que ele já tem me feito. Até quando vocês vão me perseguir, transformando a minha glória em infâmia? Vocês estão invertendo as coisas. Vocês estão dizendo que o errado sou eu. Vocês estão dizendo que eu sou o criminoso. Mas o único crime que aconteceu foi um sacerdote entrar na minha casa, mandar me chamar no campo. E quando eu entrei na presença dos meus irmãos e de meus pais, esse sacerdote derramou o chifre, virou o chifre com azeite, o azeite foi derramado sobre a minha vida. E o texto bíblico diz que a partir daquele momento, 1 Samuel 16, verso 14, diz que a partir daquele dia o Espírito de Deus se apoderou de Davi e se retirou de Saul. Até quando? Até quando vocês vão dizer que eu estou errado porque eu recebi a unção? O certo agora é errado e o errado agora é certo, é isso que ele está dizendo. Mas ele continua dizendo: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira?
Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Separar aqui é no sentido de fazer distinção. É separar alguém que é diferente daqueles que já estão, para que esse alguém faça a diferença. Não é o mesmo termo que kadash, santificar ou separar. É palá, distinguir, separar, fazer distinção entre o que foi escolhido, o que é leal e o que não é leal. Davi está dizendo algo como: o Senhor separou a mim. Adonai, palá, Deus me separou a mim. E por quê? Porque Davi era um homem piedoso. Piedoso aqui, no original, é a palavra hassid. Alguém que é fiel e dedicado à aliança estabelecida por Deus. Alguém fiel ao propósito, fiel ao pacto com Deus. Pecados Davi também teve. Erros Davi também teve. Mas o que diferenciou Saul de Davi e Davi de Saul é a fidelidade ao pacto estabelecido por Deus. Deus não nos ouve porque somos mais santos ou santos, menos pecadores ou mais pecadores. Ele nos ouve quando somos fiéis ao pacto. Pastor, mas eu tenho um pacto com Deus? Temos. Não nos moldes que Davi teve. Mas o nosso pacto está registrado em Mateus, no capítulo 26, no verso 28, que diz: palavras do Senhor Jesus, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto, do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Nós temos este pacto, e se formos fiéis a este pacto e dedicarmos as nossas vidas ao Senhor Jesus, assim como ele guardou a Davi, ele também nos guardará. Saul aprendeu que Deus, que Jesus guarda aqueles que têm um pacto com Deus através do sangue de Jesus, quando no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, verso 4 e verso 5, Saulo ouve a seguinte expressão: Saulo, Saulo, por que me persegues? No verso 5 ele ouve: eu sou Jesus a quem tu persegue, porque quem tem uma aliança, um pacto com Deus, está guardado por Deus. Nós temos um pacto com Deus através do sangue de Jesus Cristo, e o sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória. O sangue de Jesus Cristo nos garante a segurança. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 11: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Se formos fiéis a este pacto, a esta aliança, o sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória. Glória a Deus. Vamos para os versos 4 e 5. Davi agora está falando com aqueles que estão ao seu lado. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça. Confiai ao Senhor. Perturbai-vos e não pequeis. Literalmente, ser abalado, ter medo. É o que diz o texto hebraico. A versão grega, Septuaginta, traduz: perturbai-vos por irai-vos.
É a expressão que Paulo usa em Efésios, no capítulo 4, verso 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Em outras versões, nós vamos ler também no Salmo 4, irai-vos e não pequeis. Irai-vos, no caso de Paulo e na versão grega, significa literalmente inquietar-se, estar inquieto. E por estar inquieto, sentir raiva e ficar irado por isso. Ora, não muda o sentido tanto da palavra perturbai-vos quanto irai-vos. O sentido é o mesmo. O apóstolo Paulo está fazendo a mesma aplicação que o salmista. Ele está dizendo: você pode ter medo, você pode ter raiva, você pode se inquietar, você pode temer, você pode tremer, mas você não pode permitir que isso lhe roube a paz. Por isso, o texto, na linguagem, na tradução, na linguagem de hoje, o texto de Efésios, no capítulo 4, verso 26 e 27, nos dá uma ideia extremamente clara do que o texto está dizendo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem e fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês, ou seja, antes de você ir dormir, antes que o dia termine, zere o teu coração, zere a tua alma, repreenda essas emoções negativas, passe por cima disso. É algo, o salmista diz: na vossa cama vocês devem falar com o vosso coração. Exercitem uma expressão, o solilóquio, é falar consigo mesmo, é falar com a sua alma e falar no seu coração. Solilóquio é um ato de conversar consigo mesmo, um monólogo interior, verbalizar na primeira pessoa aquilo que se passa na consciência e no coração, de modo a você articular os seus pensamentos de forma organizada, buscando um objetivo que está no exterior, que está fora, mas que lhe causa problemas dentro. Conversar com o coração e com a alma, buscar pôr a casa em ordem e não permitir que sejamos traídos, enganados pelas próprias emoções. Procede isso, pastor? É possível? Salmo 42, verso de número 5. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua presença. Paulo também exercitou o tal solilóquio, esse exercício, esta oração, falando consigo, buscando em Deus a solução para o que está fora, que está inquietando dentro. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Não andais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, com súplicas e com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações, e o que mais? Os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: para de pensar em coisa ruim, fala com teu coração e com a tua mente. Quanto mais, verso 8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensa em coisa boa, pensa naquilo, traz à memória aquilo que lhe pode dar esperança. Ele diz: calai-vos, fala com o seu coração, mas fica de boca fechada. Não podemos permitir que o nosso medo, que nossa angústia, que a nossa raiva, que o nosso rancor azede a vida das pessoas que estão à nossa volta. O salmista Asaf, no Salmo 73, no verso 15, 16 e 17, ele entendeu isso. Ele diz: se eu dissesse, falarei assim, eu ofenderia a geração dos teus filhos. Eu não posso escandalizar ninguém. Jesus disse: é mister que haja o escândalo, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. O Asaf estava
escandalizado, perturbado por causa da aparente prosperidade dos ímpios, enquanto ele sofria. E ele dizia: mas se eu abrir a boca para falar com alguém, eu vou escandalizar os servos de Deus, eu não posso. Ei, para de dar mau testemunho. Ei, tem muita gente que está em volta de você, que está sedenta por Jesus, mas nunca abriu a porta para ele, porque você não tem ajudado, porque tudo que sai da sua boca é maledicência, palavra torpe, reclamação, murmuração. Pelo amor de Deus, faça como o salmista no verso 16 do Salmo 73, Asaf diz: quando eu pensava compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Falo ou não falo? Reclamo ou não reclamo? Quer saber? Eu vou para a oração. Eu vou para a oração. Verso 17, a parte A, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Nós não podemos permitir que a nossa vida se torne uma perturbação para quem está à nossa volta. Lembra do rei Nabucodonosor? Daniel, capítulo 2, dos versos 1 ao 13. Ele dorme à noite, tem um sonho, acorda perturbado por causa do sonho. Ele acorda tão perturbado que ele perturba a vida de todo mundo e chega a ameaçar tirar a vida das pessoas se ninguém lhe contasse a interpretação do sonho. Tem gente que é assim, ele não se conforma em estar perturbado sozinho, ele tem que perturbar a vida de todo mundo em volta dele. Mas em Daniel, capítulo 2, versos 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, nós temos uma ideia daquilo que nós devemos fazer quando cercado por tribulações, medos, raivas e angústias. Daniel ouve a perturbação do rei e o decreto de morte, se alguém não desse a interpretação do sonho. Então ele vai até Ananias, Misael e Azarias, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai até os seus amigos, fala com eles e diz: vamos entrar, vamos para casa, vamos orar, buscando que Deus tenha misericórdia de nós neste momento. Irmão, e quando o crente se prostra diante de Deus em oração, acontece o que Daniel diz nos versos 20, 21, 22 e 23. Ele diz assim: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber tudo que nós te pedimos, porque me fizeste saber este assunto do rei. Não permita que emoções ruins lhe dominem e que você seja um agente de discórdia no meio da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, do seu convívio social. Não. Treine as suas emoções. Fale com Deus. Davi continua dizendo: oferecei sacrifício de justiça. Sacrifício de justiça aqui, ele está dizendo, não é ato religioso. Porque não adianta nada você oferecer sacrifício e andar com a vida de maneira errada. Quando Saul foi rejeitado por Deus, ele ouviu essa expressão. Davi estava lembrando os seguidores de Saul exatamente desta situação. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Como eu disse, Davi também errou, mas a atitude dele diante do erro foi diferente da situação, da atitude de Saul. Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus,
Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo, alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, porque o Senhor não tem prazer em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Quando houver arrependimento, quando houver confissão de pecados, quando houver um restabelecimento da aliança que fora desfeita, então nós vamos poder nos aproximar do altar de Deus e entregar a Ele as nossas ofertas. Como você tem comparecido diante do altar? Porque a palavra de Deus diz algo parecido com o que eu vou dizer agora. Me perdoe se as palavras não forem exatas. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Permita-se ser tocado, permita-se ser quebrantado para ser refeito, reconstruído, e então chegar com ousadia diante de Deus e em tempo oportuno alcançar graça e misericórdia da parte do Senhor. Ele continua dizendo: e confiai no Senhor. Deus diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Salmo 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que o buscam. Confie em Deus, busque a Deus, se entregue por completo e você vai ver as obras de Deus na tua vida. Concluindo, em quarto lugar, Davi fala neste salmo da bênção alcançada. Versos 6, 7 e 8. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Quem nos mostrará o bem? Bem aqui no texto é tov, no original, no texto hebraico é tov. A palavra tov no hebraico significa tudo que é bom. Quando
ele está orando e dizendo: quem nos mostrará o bem? Ele está dizendo: nós precisamos viver algo bom da parte de Deus. É tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta morte, é tanto lamento, é tanta notícia ruim. Tanto disse-me-disse, tantas informações desencontradas. Quem nos mostrará o bem? Quem nos mostrará o Tov? Quem nos mostrará o que é agradável? O que é bom? Aí a parte B do versículo, ele diz: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Quem nos mostrará o bem? O Senhor, quando a luz do seu rosto resplandecer sobre nós. Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Números, capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 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 Em língua portuguesa, a palavra paz parece tão gasta. Se fala de paz e não se vive nem se pratica paz. O termo hebraico para paz é shalom, que vai muito além do seu significado. Shalom é estar bem em todas as áreas da vida. Shalom é paz, é bem-estar, é fidelidade, realização, integralidade. É a pessoa bem em todas as áreas, e isso independente das condições externas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te dê paz. Puseste alegria no meu coração, Tov, Shalom, alegria e paz no meu coração, mais do que nos tempos, olha só, isso corrobora o que eu acabei de dizer, mais do que nos tempos que lhe multiplicaram o trigo e o vinho. A alegria que vem do Senhor é mais forte, é mais poderosa, é mais contundente, é mais vibrante do que a alegria produzida pelos bens materiais, pela boa colheita, pela boa saúde, por tudo. Essa paz é algo que emana do ser, porque vem de Deus. A ponto dele dizer dentro da caverna: em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Um homem na Bíblia dormiu no meio da tempestade. Jesus. Marcos capítulo 4, 35, 41. Outro homem dormiu na prisão. Pedro. Atos 12, 3 a 18. Guardado na prisão, esperando para ser executado, mas dormiu. Davi conseguiu dormir, fugindo de Saul, dentro da caverna de Adulão. Ele não sabia como ia ser amanhã. A única coisa que ele tinha era a palavra de Deus e a confiança em Deus. Eu encerro dizendo: confie em Deus, além das circunstâncias. Confie em Deus, além dos bens materiais. Confie em Deus, além das notícias. Confie em Deus, além do quadro de desastre, de tragédia e morte. Confie em Deus, confie em Deus, porque aqueles que confiam em Deus permanecerão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Confia, porque aquele que confia vai voar com asas como águia, com forças renovadas, vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. Confia, porque quem confia não será confundido. Eu encerro recitando para você o hino 178 da harpa cristã. Crendo em Jesus, vim obter gloriosa paz, perfeita paz.
Ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz. Paz, paz, perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, eu tenho paz. Paz insondável, qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz. Posso nos braços de Deus repousar, pois tenho paz, a doce paz. Paz inefável de Deus, que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também. Tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz. Cristo Jesus me fará vencedor. Tenho doce paz, 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 gloriosa paz, perfeita paz. Desde que Cristo a minha alma salvou, eu tenho paz. Por isso, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus abençoe, em nome de Jesus.